Olá, bem-vindo de volta à parte 2 da nossa pergunta que não quer calar. Será que a semente genética das legiões traidoras pode ser redimida? Essa é a parte 2, a parte 1 foi feita há um tempinho atrás, está aqui na playlist, é só clicar. Bem, nós já vimos como é o padrão. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo, porque senão tu vai perder a continuidade, não faz nem sentido. Então veja o primeiro e você já sabe como é feito. Sem mais delongas, vamos ver o que a gente já chegou até agora. Em cada uma das legiões, dos filhos de Fulgrim, os filhos de Perturado, do Conrado Curse, do Angron, nós vimos que não é muito seguro. Podemos considerar os Emperor's Children e os Iron Warriors como moderado risco e os outros dois risco alto e que não vale o benefício, mas ainda faltam 5 legiões traidoras e nós vamos falar delas hoje. Só uma correção, um adicional. No vídeo anterior eu confundi uma coisinha. Os soldados dos World Eaters, os devoradores de mundo, aqueles que são descendentes da semente genética de Angron, eles eram conhecidos como Warhounds. Obrigado ao ouvinte que percebeu. Eu confundi eles com os Dusk Raiders, que são da Death Guard. Desculpa, é que como eu falei, são um monte de nomezinhos e às vezes na minha cabeça confunde. Eu devia anotar, mas eu não anoto. Então, dá nisso. E às vezes eu confundo. Muito obrigado. Se eu cometer uma gafe, se eu cometer um erro, por favor, me corrija e eu trarei no próximo vídeo. Aliás, mesmo que eu não cometer, escreve alguma coisa aí nos comentários, só para alimentar o algoritmo. E um motivo de eu trazer esse vídeo tão rápido e enrolar um pouquinho mais nele é porque vocês interagiram bastante. Muito obrigado, isso favorece o crescimento do canal. Bem, só essa correção então. Dusk Raiders são da Death Guard e os World Eaters, eles eram chamados de Warhounds, era o nome da legião antes que o Primarca mudasse. Só um adendo aqui, um extra do vídeo anterior. E falando na Death Guard, os antigos Dusk Raiders, vamos começar hoje com aqueles que caíram pro pai Nurgle, o pai das pragas, o deus do ciclo da vida e da morte e da eterna e contínua mudança da matéria, Nurgle. Bem, no caso não é mudança igual Zinti, é a mudança no sentido que um organismo vai morrer, vai se decompor, vai formar outro organismo, é mais a questão do ciclo da vida. E eles acabaram se entregando de corpo e alma para essa criatura demoníaca. Aliás, eles se acham mais do que os demais, se acham os deuses do caos. Então, para esse poder da ruína, e eles hoje são literais cadáveres ambulantes, uma coisa decadente do que já foram de uma outra vez. E apesar disso, eles são extremamente difíceis de matar, porque eles não estão mais vivos mesmo, são tipo um zumbi. É muito difícil tu enfrentar esses caras e mesmo apodrecendo, a capacidade cerebral, a inteligência deles permanece a mesma. Claro, afetada pelo caos, então a tua cabeça nunca vai ser normal. E eles vão considerar as bênçãos de Nurgle como tipo várias pústulas, vermes comendo a carne deles, como uma coisa boa e não como uma coisa horrível que realmente é. Então, eles se perderam, mas será que se a gente pegasse a semente genética antes dessa corrupção caótica e utilizasse ela, tu poderia criar um soldado que seria leal ao Império? Pois é, antes deles entrarem na corrupção, eles eram excepcionalmente resistentes. Isso é o que caracteriza eles.
eles têm uma força física, não assim de ser mais forte na queda de braço, mas eles são mais fortes no sentido de, tipo, tu levar um tiro e diz que não é nada, se foi uma ferida superficial. Sabe o Cavaleiro Negro do Monty Python e o Graal Sagrado? É isso aí que é um antigo soldado da Death Guard. Ele vai sofrer um ferimento que mataria até mesmo o outro super soldado, mas por isso não é nada, tipo, segunda-feira, continua a vida. Então, ele vai lutar mais do que o seu corpo permitiria, e isso é uma vantagem no campo de batalha. Por isso dá a ele uma certa... Por que tu vai criar ele? Porque tu correria esse risco? Porque eles são muito, muito resistentes. Na época da heresia do Horus, eles eram confiáveis. No caso, nas piores situações da batalha, o Horus gostava de colocar eles porque ele tinha certeza que eles não iriam falhar na missão. O inimigo não ia conseguir um contra-ataque que quebrasse as linhas dos aliados. Na época todo mundo era aliado. E sabendo que eles eram um ponto firme na tua linha de combate, eles utilizavam outras legiões mais rápidas para fazer ataques no flanco e cercar o inimigo enquanto ele gastava todos os seus recursos enfrentando a Death Guard. Num sentido tático, ter um super soldado absurdamente resistente, confiável, é importante num campo de batalha, porque tu tem certeza que aonde eles estão, a linha não vai cair. E eles gostavam de se botar nesse risco, não numa questão de suicídio, mas numa questão de mostrar para os outros que eles eram resistentes, melhores e mais fortes. Isso aí eu não sabia se eu botava aqui numa coisa meio a meio, mas eles têm uma certa dificuldade de relação com os outros. Desde essa época, o Mortarion ele tem meio que um complexo de inferioridade, e isso acabou puxando um pouco a Death Guard. Eu acredito que é meio que uma dúvida da própria capacidade, é meio que um medo de ser mal visto ou mal falado. É que, sabe quando todo mundo espera que tu seja forte, no momento que tu tá mal, tu vai achar que tu tá decepcionando os outros, que tu não chegou naquele limiar que eles esperavam de ti. É mais ou menos isso o psicológico deles. Então eles queriam sempre mostrar, às vezes de maneira extenuante, que eles conseguiam dar conta do recado. E essa mentalidade do Mortarion, quando ele caiu pro caos, até porque ele não gosta do Imperador, ele odeia o Imperador, meio que ele queria usar o caos. Ele achou que ele poderia enganar o caos, que ele poderia ser mais forte do que a corrupção caótica. Então, assim, ele foi voluntariamente, ele aceitou ir pro caos, mas ele queria enganar o caos, ele achou que ele ia ser melhor que isso. Não sei se isso é uma vantagem, isso é uma inocência, é tu aumentar tanto o teu potencial que tu não vê a tua limitação, que tu não sabe admitir quando tu precisa de ajuda, e tu não sabe admitir quando deu e tu não vai conseguir, e pedir uma mão para terminar um problema. Por isso, isso é meio a meio, assim. No caso, ele não se corrompeu com tanta facilidade. Aí que tá. Como é que eu vou te explicar? A corrupção deles, eles ficaram presos no Jardim de Nurgle, então eles literalmente ficaram no colo do Pai das Pragas, e o Nurgle utilizou toda a sua força caótica neles. Acredito que ninguém resistiria a isso, mas eles sucumbiram. O que exatamente aconteceu lá dentro, nós não sabemos. A gente sabe que o Mortarion vendeu a alma da sua legião para parar o sofrimento. Quanto tempo ele estava sofrendo, não sei dizer. Alguns dizem que eles passaram por sofrimentos horríveis no Jardim de Nurgle. Outros dizem que assim que começou o sofrimento ele já se entregou e não teve resistência nenhuma. Não sabemos ao certo. E esse não saber ao certo,
o grau de resistência mental e espiritual deles à praga, fica a dúvida: será que eles são resistentes ao caos? Ou será que por a semente genética deles ser tão diferente dos outros super soldados que dá a eles essa resistência sobre-humana, talvez isso aí não abriu um caminho para o caos? Então, não sei se a semente genética deles é naturalmente propícia à corrupção, ou se eles são resistentes e foi culpa do Mortarion, que acabou fazendo um acordo com o Nurgle para parar o sofrimento que ele estava passando. E tudo bem, esse pedaço não dá para saber ao certo, mas a gente alguns podem ser otimistas e acreditar que, olha, eles têm mais chance de ser resistentes, porque eles são fisicamente resistentes, mentalmente também, e eles sempre mostraram ser firmes em batalha, então acredito que eles vão resistir ao caos, e aquilo foi uma coisa de momento, foi culpa do Primarca. E isso, tudo bem, fica discussão. Outros podem dizer que não, eles são tendenciosos ao caos, vão sempre cair ao caos. Então deixo aberto a tua interpretação. Mas uma coisa é certa: desde a época do Mortarion, eles têm uma certa dificuldade social. O Mortarion em si não era a pessoa mais aberta, até porque ele tinha um cheiro horrível, porque ele ficava soltando gás venenoso porque ele queria. No caso, ele era uma pessoa difícil de lidar, egocêntrica, mas todo Primarca tu pode argumentar que é egocêntrico, e a legião dele era meio que assim isolada e se dava melhor com a legião do Horus. Por isso eles têm essa dificuldade de cooperação. Mesmo que tu crie um capítulo atual, eles não vão trabalhar bem com os outros e tu vai ter dificuldade de manter eles na linha. Isso aí é um lado negativo. Só que em relação ao risco, eu acredito que eles são o menor dos riscos para te trazer de volta. E acredita-se que na Fundação Amaldiçoada eles tenham utilizado eles para formar uma legião. Eu já falei deles nos capítulos da Legião Amaldiçoada, mas isso é teoria, os mecânicos não vão falar, a Inquisição muito menos. E eu gosto de acreditar que sim, a semente genética deles não é naturalmente corrupta. A corrupção se deu pelos eventos que Mortarion acabou propiciando. Se não fosse o Primarca, eles seriam leais. Por isso, acho que não. Acho que eles são os que mais têm esperança, não de redenção. Aqueles que caíram no caos não voltam mais. Mas aqui, a semente genética, insisto, tu consegue reproduzir ela em si poderia ser utilizada com menor risco do que todas que a gente viu até agora. Grau 2 de 5, unhas encravadas aqui para falar sobre a Death Guard. E agora, no espectro completamente diferente, os Thousand Sons, os descendentes de Magnus, que hoje são uma coisa absurda do outro lado. Os soldados que tinham, todos eles tinham um certo grau de poder psíquico, e aqueles que tinham o grau mais fraco viraram pó, e a sua essência, a sua alma, ficou presa na armadura. Eles continuam lutando, amando daqueles que tinham capacidade psíquica maior, que conseguiram evitar essa transformação, e eles servem meio que como automatons, assim, armaduras ambulantes, para aqueles que conseguem controlar eles com a mente. E os Thousand Sons lutam pelo Deus da Mudança, por Tzeentch. Então, antes de eles caírem no caos, antes do planeta deles ser transportado para o outro lado e ser criado o planeta dos magos, eles eram uma legião relativamente fanática pelo Império. Como assim fanática pelo Império? O Magnus era o Primarca que, em teoria, segundo Logar, mas não dá para levar o que Logar fala a sério, era mais parecido com o Imperador.
Aí o Magnus olhou pro Logar e falou: cara, tu literalmente brilha em dourado, nosso pai também, vocês são os mais parecidos. E ele falou: não tô falando de aparência física, você sabe do que eu estou falando. O Imperador é o psico mais potente do universo, e o Magnus ele criou. Todos os primarcas têm uma representação do Imperador, tem uma fração do poder dele, porque eles têm parte da genética dele. E o Magnus é que herdou essa capacidade psíquica. Então o Magnus, entre os primarcas, é o mais potente dos psíquicos. Como falar psíquico é meio chato, eu vou falar mago. Magia no 40.000 é o imaterial, é o poder do outro lado. E alguns humanos têm capacidade de utilizar isso aí para uma civilização assim que estaria na idade mais medieval ou mais atrasada. Eles iriam considerar esses poderes como verdadeira magia. Então tu pode chamar de magia, poder psíquico, qualquer coisa. Eu vou chamar de magia porque eu acho mais bonito. E hoje eles vivem no mundo que é chamado Planeta dos Magos. Então, em geral, eles eram bem leais, e tu não pode negar que o poder psíquico é super efetivo contra o caos. As criaturas do imaterial são facilmente destruídas utilizando o poder psíquico de um mortal. Então, se tu quer destruir demônios e criaturas maiores, tu vai precisar de um psíquico. Porém, a semente genética do Magnus veio com defeito. Como assim? Todos aqueles que sofriam a transformação em super soldado, utilizando essa semente genética, viravam psíquicos, porque meio que herdavam do Magnus, com graus diferentes de capacidade entre cada um. Claro, não era todo mundo igual, mas eles todos viravam um certo grau de psíquico. Mas depois de um tempo, do nada, sem aviso nenhum, aquele corpo transformado em super soldado virava uma mutação aberrante, cheia de tentáculos, olhos, dentes, umas coisas absurdas. Uma Chaos Spawn, uma cria do caos, um mutante aberrante. Então, se tu criar outra legião com essa semente genética, e na época o Magnus e o Imperador tentaram corrigir esse defeito e não conseguiram. Então olha a tua soberba, olha o teu nível, cara, pra achar que tu vai superar eles, fazendo arrumar aqui e ali a semente genética e fazer um Thousand Suns sem defeito. Tá se achando melhor que o Imperador e o Magnus, que procurou a galáxia inteira por uma cura para esse defeito e não queria dizer nada. Mas o Magnus, ele é vermelho. Quando eu digo vermelho pimentão. Ele é totalmente vermelho mesmo. E, cara, tu já viu um ser humano ser vermelho? Não tem ser humano vermelho assim igual pimentão. Não existe, não tá normal, tá com febre isso aí. Bem, isso aí tá alguma coisa errada, tá se afastando da humanidade. Quando o caos aumentou no nosso universo, foi quando surgiram a maior parte dos psíquicos na raça humana, e isso coincidiu com a queda da civilização e da antiga federação. O poder psíquico é caos, usar caos alimenta o caos, eventualmente isso aí vai dar errado, apenas não vale a pena. Um adendo também, a armadura deles antes era vermelha e depois na história do Magnus ela foi trocada para azul, até uma história legal. A história do Magnus é divertida, mas em si, como primarca, ele pode-se dizer que ele cometeu um erro maior do que o do Horus em si, porque se ele não tivesse quebrado o caminho do trono dourado, o Imperador facilmente conseguiria resolver o problema e talvez ele conseguisse até limpar a corrupção que estava afetando a mente do Horus.
Mas como Magnus destruiu o Webway da humanidade e criou um portal para o inferno na Terra, o Imperador teve que gastar toda a sua energia e concentração para impedir que o Imaterial destruísse tudo que ele construiu. Então Magnus, seu desgracido, fez tudo errado o tempo todo. Imperdoável. 5 aberrações do caos de 5. Completamente impossível. Não vale a pena. Tentar corrigir o erro da semente genética deles não vai levar a nada bonito e provavelmente vai levar a essas mutações. Opa. Eu disse que é grau máximo e que é completamente redimível a semente genética do Magnus. Escuta, ouve, tu tá ouvindo esse grito lá no fundo? Pois é, são os fãs do Magnus dizendo: Magnus não fez nada errado! Pois é, Magnus é um grandíssimo trouxa, grau máximo não. A propósito, o Leman Russ estava com a razão, demorou para eliminar esse povo aqui. Parabéns, Lobos de Fenris. Não sei se tu percebeu que eu tenho alguns favoritos e outros que eu não gosto tanto. Pois é, essa aqui de magos que lançam purpurina e bolinha de fogo não são os meus favoritos. Por isso, 5 de 5, imperdoável, heresia isso aqui. Falando em heresia, vamos agora para os filhos do Horus, os Sons of Horus, que depois vão virar a Black Legion. Os Sons of Horus é os legionários que foram criados da semente genética do arquitraidor, do maior dos inimigos da humanidade, aquele que foi totalmente corrompido pelo caos e matou o nosso querido Sanguíneos. Imperdoável isso aí. Falando em imperdoável, por quê? Por que razão, por que motivo tu ia querer trazer eles de volta? Bem, antes de virar pro caos, eles eram extremamente leais e honrados até o momento que de repente eles não eram mais. Sabe aqueles documentários de assassinato que tinha tipo no Discovery antigamente e na Record também acho, que é assim, ele era uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, mas de repente naquela noite ele mudou, tipo do nada assim, tipo do nada, sem contexto, sem razão. É isso aí. Eles sempre foram extremamente honrados, tanto que o Imperador deixou eles no comando, achando que não tinha como errar, deixando Horus na liderança e a sua legião confiável. Eu tenho que dizer, o Imperador não erra, mas desculpa, Big E, isso aí foi meio que... Como é que... meu Deus, meu cérebro imperial não consegue admitir que o Imperador cometeu um erro. Meu Deus, tô travado aqui. Tá. Calma. Digamos... Imperador poderia ter botado outra pessoa no lugar, mas e se tivesse botado outra pessoa, digamos, fosse Sanguíneos, e Sanguíneos tivesse entrado na corrupção caótica, ia ser pior. Então talvez foi tudo um plano. O Imperador sabe o que faz. Bem, ele colocou eles aqui e confiou extremamente no seu filho favorito. Sim, ele tinha um filho favorito. Sim, era o Sanguíneos. Depois dos Sanguíneos, era o Horus. Mas no caso, é que ele não podia botar o Sanguíneo, porque o Sanguíneo, querendo ou não, é um mutante. Mas no caso, o Horus liderando aqui a legião e botando eles na frente, eles realmente fizeram os super soldados no seu melhor. Eles colocaram eles aonde eles eram efetivos. Eles levaram a humanidade a dominar a galáxia. Nada podia parar o avanço das legiões sobre a coordenação e orientação do Horus e a legião dele. Então, nessa forma de coordenação e de trabalho em equipe, tenho que dizer que eles eram os melhores. Porém, quando a cabeça deles foi atingida pelo caos, isso mudou e mudou bem rápido, e essa questão de trabalho em equipe pode ser considerada por alguns meio que usar
a outra pessoa, meio que uma coerção, meio que tu tentar usar a personalidade da pessoa contra ele mesmo, meio que uma lavagem cerebral. Porque tu não vai fazer algo para alguém que tu não gosta, tu não iria trair tudo que tu lutou a vida inteira e lutou para conquistar por alguém que tu não confia, que quer o teu melhor e que tem boas intenções. Por isso, tu pode considerar que esse negócio de ser o bonzinho, de ser amigo de todo mundo, na verdade, é um jeito de usar as pessoas como marionetes. Ou tu pode ser otimista e achar que não, vem do fundo do coração, é uma coisa assim de amizade, de carinho e tipo meio que um contato humano, um calor humano. E quem mais humano do que o Horus, né? Óbvio, o Horus humano. Por isso, assim, o Ra é humano, ele errou. Tá, tudo bem, você é otimista. Eu não divido isso aí. Eu acho que ele usava as pessoas, sempre usou as pessoas e sempre falava o que as pessoas queriam ouvir, meio que instintivamente para se beneficiar. E falando em se beneficiar, a insegurança e o orgulho que eles tinham são a porta de entrada para o caos. No momento que ele teve a oportunidade, ele caiu de braço aberto no caos, ele caiu de barriga, tipo como tu cai no oceano, boa, assim, jogando água para cima. Então, ele entrou no caos de um jeito absurdamente rápido. A legião dele entrou pro caos de um jeito absurdamente rápido. Muitos deles faziam parte dos alojamentos de guerreiros, que é onde essa influência do caos foi entrando inicialmente. E eles são, querendo ou não, tu pode dizer que o outro é mais forte aqui e ali, mas atualmente eles lideram as forças caóticas. E eles, assim, se tu criasse uma nova legião, com certeza essa legião antiga ia tentar entrar em contato, e no momento que a força caótica começasse a influenciar a cabeça deles, eles iriam começar uma espiral de descida pro caos. Não adianta, não vale a pena. Nós temos outras legiões que fazem a mesma coisa, só que são honradas. Nós temos os ultramarines, nós temos os anjos de sangue, que são tão efetivos quanto, sem essa queda louca no caos na primeira oportunidade que eles têm. Portanto, entre trazer de volta aqueles que causaram toda a devastação, a guerra civil no Império e a destruição do sonho do Imperador, simplesmente não vale a pena, não tem sentido. Tu vai estar criando mais super soldados caóticos, tu tá criando soldados para o inimigo, tu é um traidor agora por acaso. Não faça isso, não vale o risco. Grau 5 Cruzadas Negras Falhas do Abaddon, porque o Abaddon já fez 12 cruzadas, nenhuma deu certo. Diz ele que é tudo parte do meu plano maléfico. Pra que conquistar milhões de mundos se a gente pode conquistar centenas? Bem, o Abaddon falhou em todas as suas cruzadas negras. Ele tentou invadir o nosso universo com as forças caóticas, nunca funcionou, sempre voltou com o rabinho entre as pernas, derrotado, fracassado, maldito seguidor do caos. Queima com teus poderes da ruína lá do outro lado, no inferno, que é onde tu merece. E ele tenta, porque tenta, causar a devastação da civilização humana, mas não vai conseguir. E na cabeça deles, eles acham que o caos é do bem, eles acham que o caos é esperança, caos é amor, e eles vão querer trazer isso pro nosso universo, mostrando seus meios pacíficos, com uma gigantesca cruzada com guerras, destruição e devastação, para matar a civilização humana, que eles dizem que o caos quer proteger.
A cabeça do seguidor do caos já tá perdida, não adianta, não tem salvação. Então 5 de 5, grau máximo, não tente restaurar eles, não vai dar certo. Falando em não tentar, eu preciso falar deles, preciso mesmo trazer eles para vocês. Esses aqui, os portadores da palavra, os word bearers, os que foram criados com a semente genética do Logar Aurelian. O Logar Aurelian, quem literalmente começou o culto do caos e espalhou isso nos alojamentos de guerreiros. O que eram os alojamentos de guerreiro? Era um local onde os portadores da palavra levavam, como é que eu vou te explicar? Eles levavam a palavra de Logar. O que é a palavra de Logar? É o ensinamento que ele trouxe a eles. É confuso, mas é uma coisa religiosa. Eles iam em outras legiões, eles criavam tipo intercâmbio, eles participavam dos combates. Em teoria, isso era para melhorar as interações entre as legiões, para o pessoal confiar um no outro na batalha, para eles conversarem abertamente, sem ranks e outras coisas. E ali era um local que tu não era julgado e tu podia falar qualquer coisa. O que tu falava ali, ficava ali. Então era um local seguro, um ambiente para eles discutirem coisas que eles queriam falar e um local onde a palavra do Logar começou a crescer. Inicialmente, isso aí começou a espalhar o culto que o imperador era um deus, e depois, quando o imperador por várias e várias vezes falou que não era um deus, uma hora caiu a ficha, o Logar procurou o deus em outro lugar, e ele acabou encontrando criaturas que queriam ser adoradas e que se chamavam de deus, os poderes do caos. Então, ele mudou um Novo Testamento, a palavra do caos, e isso afetou a legião dele e as outras também. Por isso, ele foi o que causou toda a queda das outras legiões traidoras. E, como sempre, eu trago as coisas benéficas primeiro, zero benefício, apenas negativo. E eu tenho que contar como eu imagino que isso aconteceu. Assim, ó, o Logar, cara, a legião dele, na verdade, e ele também, foi criado para representar lealdade. Como é que é? Pois é, o objetivo deles era ser um super soldado leal até a morte. Era o mais leal de todos. A semente genética deles induz eles a serem leais e obedientes. Aí que tá. Leal e obediente ao quê? Quando eles tiveram a exposição ao Logar, a obediência deles era no que o Logar dizia. A palavra do Logar era a lei. O que ele queria, eles obedeciam. Meio que o Primarca exerce uma influência nos seus super soldados. Alguns são muito resistentes e conseguem meio que estar, a capacidade cerebral deles é acima desse nível e eles não são tão influenciados, mas a grande maioria segue cegamente e mesmo aqueles que são resistentes acabam sofrendo uma influência comportamental involuntária por causa do Primarca. É assim que o imperador queria, porque os primarcas seriam os generais, os comandantes. E o Logar, ele caiu no mundo de coaches, que era um mundo extremamente religioso. E lá ele foi criado por um homem religioso e ele ensinou para ele que lealdade é a mesma coisa que religião, que fé. Então, tu é leal se tu adora alguma coisa. Se tu gosta de algo, tu tem que honrar aquilo com a tua devoção religiosa.
E é isso que ficou na cabeça do pobre Logar, é isso que ele entendeu, e ele entende que lealdade é sinônimo de adoração. Para ele é a mesma coisa. Para ele, amar o imperador é ser um devoto do imperador, é fazer penitência, rezar pelo imperador. Ele não consegue diferenciar a adoração religiosa do carinho e da lealdade e de honra. Para ele é a mesma coisa. Quando a legião dele entrou em contato com ele, eles começaram a ter o mesmo pensamento, e eles foram feitos, na verdade, para serem os guarda-costas do imperador, para ser a sua legião de elite. Eles deveriam fazer o papel dos custódios hoje. Eles eram feitos para isso. Porém, devido a essa criação errônea do Logar, ele não conseguia, de jeito nenhum, botar na cabeça que o imperador não era um deus. O imperador tentou e tentou. Eu não sou um deus, Logar. Eu não quero isso. Para com isso. Só um deus falaria com essas parábolas. Oh, meu grandioso pai, imperador divino. E ele, Logar, para com isso. Eu não sou um deus, Logar. Bota na cabeça que eu não sou deus. Se são inteligentes, os primarcas são inteligentes, Logar. Como é que tu consegue ser tão burro? E o Logar, nossa, que palavras de sabedoria. Deve ser um versículo. Ele começa a escrever como se fosse uma Bíblia. E o imperador, para de escrever esse livro, Logar. Para com isso, para com isso. Mas a única coisa que o Logar sabia fazer era cultuar o imperador, e ele transformou a legião dele em fanáticos religiosos, enquanto as outras legiões dominavam mais de 1000 mundos em nome do império. Ele dominou 10 mundos, eles conquistaram mais ou menos 10. E até o ponto que o imperador geralmente não cobra o que os primarcas estão fazendo, ele não fica em cima, ele deixa eles fazer o que eles quiserem. Mas no Logar ele falou, Logar, vamos se agilizar aí, vamos acelerar esse processo, tá lento. E por isso, até quando aconteceu a heresia do Horus, eles eram os que tinham o maior número, porque eles não estavam nunca em batalha. E o Logar queria que cada planeta que ele conquistasse ficasse perfeito. Uma verdadeira utopia, um lugar que ele considerava um paraíso. Só que o paraíso para o Logar e para os portadores da palavra não é o paraíso que tu imagina que seria um mundo perfeito. É um local, digamos, que a mulher tem que casar com um homem para gerar filhos para o imperador, e ela tem que casar aos 13 anos, e esse laço é eterno, e se ela sair na rua e olhar para outro homem, ela deve ser apedrejada. Todos os dias, no final do trabalho, tu deve se flagelar para pagar os teus pecados e a penitência por não fazer mais pelo Deus imperador. Todos os dias tu tem que parar o que tu tá fazendo, se ajoelhar e rezar pela bênção do Deus imperador que te ilumina. Ele criou uma teocracia, um governo religioso extremo, com leis absurdas mesmo, que fazia a vida das pessoas um inferno. Mas aí que tá. As pessoas acreditavam cegamente naquilo ali. Eles faziam esses sacrifícios, essas orações, esse jejum, todo o sofrimento e todas as coisas idiotas que ele inventava na cabeça, com o propósito de agradar essa entidade que eles achavam divina, que era o Deus imperador. E o imperador chegava lá e diz, não, para de se ajoelhar, levanta gente, para com isso, não é para me cultuar. Mas não adiantava, a palavra do Logar corrompe a mente de quase todo mundo que a escuta. Mesmo outros super soldados de outras legiões começaram a cultuar o imperador como um deus. Foi aqui que originou o que o império é hoje. O império era para ser uma facção de ciência, razão, sem nada de misticismo e sem nada dessas coisas de culto.
Porém, graças ao Logar e os portadores da palavra, a semente dessa devastação do que aconteceu com o Império hoje, do Império tá parado numa idade das trevas, que não vai nem para frente nem para trás na parte da tecnologia, num estado de completo sofrimento e fanatismo religioso, é culpa dos World Bearers. Então, tu pode pensar, ok, se eles fazem isso pelo imperador e cultuam ele como um deus, por que a gente não tenta criar eles de novo? O que mal pode acontecer? No Império Moderno, eles vão cultuar o Imperador como um deus, tá tudo certo, todo mundo cultua mesmo, e eles vão lutar pelo Império, como é o que o Logar queria, até vai ser irônico isso, acho engraçado. Pois é, não, essa linha de pensamento é errada, porque o Logar, ele virou a casaca e ele começou a cultuar os deuses que queriam ser cultuados. Porque depois que o pai dele bateu nele de novo, até o momento que ele teve que mandar os Ultra Smurfs destruir o mundo dele, o mundo que ele considerava uma perfeição, que era um lugar retrógrado, ridículo, completamente perdido da verdade imperial. Então esse mundo foi destruído com razão. Ele criou um ódio do imperador, porque tudo, o mundo que ele via como a joia, como o seu trabalho maior, foi devastado. Então, ele caiu nos poderes da ruína, e os poderes da ruína não mentiram para ele. Falaram para ele que eles não vão dar nada, além de sofrimento para os seus filhos, e ele aceitou cegamente. Ele ficou completamente pirado pela raiva, pelo ódio que ele ficou do imperador por não ter visto que o seu amor e adoração eram lealdade. Então ele se convenceu que o caos era melhor, porque o caos tinha criaturas que falavam a verdade. Eles disseram, cara, nós vamos ferrar com a tua legião, nós vamos transformar os teus filhos nos fanáticos, nós vamos causar sofrimento para a humanidade e dor. E ele é um deck eu assino, ele não tá nem aí, não ganha nada em troca, só se ferrou. Mas ele tava assim com uma mentalidade totalmente fora, e ele acabou de uma forma cega, cultuando o caos, apenas para ter algo para cultuar. Esse cara é insano, e a legião dele foi atrás. E quando eles entram em contato com as escritas dele, porque ele gosta de escrever fanfic, ele tá sempre escrevendo. Ele escreveu na própria pele. Uma vez, eu não lembro quem foi, tentou traduzir as linguagens, tipo, numa história do 40 mil, claro, né? Óbvio. Ele tentou escrever o que estava escrito na pele do Logar em um livro, num papel. E quando ele estava escrevendo ali, começou a criar um buraco para o imaterial. Tamanha capacidade de corrupção que as palavras dele trazem. Então, se um dos filhos dele, mesmo, tipo, tu cria um novo, ele vai ser leal ao Império, vai ser leal ao Imperador, e vai ficar leal, talvez por uma década, 2, 3, sei lá, por um bom tempo. Só que no momento que ele tiver acesso a qualquer coisa relacionada aos portadores da palavra, o caos vai entrar na cabeça dele, e nesse momento o caos vai crescer e aumentar, e aquele negocinho que ele tem lá dentro, que ele tem que ser leal, a palavra do Logar vai ativar, e aí nesse momento ele vai virar um seguidor do caos. Novamente, não vale a pena 5 calvos do mal, porque primeiro que eles são tudo calvo, porque eles cortam o cabelo, então eles ficam tudo careca, e todo mundo sabe que quem é careca é do mal. Então não vale o risco. Novamente, existem legiões melhores, e tu criar um super soldado dos World Bearers é literalmente mandar um super soldado direto para as forças do caos. Não faça isso, não vale o risco. E falando em não vale o risco, por último nós temos a Alpha Legion, a legião que alguns esquecem que existem, porque eles eram, na época
época da heresia do Horus, a legião de menor número tinha pouquíssimos deles, e eles se infiltram em outras legiões, e eles têm agentes em outras legiões, eles têm tecnologia e capacidade de modificar a sua aparência, voz, e eles tentam mudar o perfil e a personalidade também, para meio que entrar em outras legiões. Eles têm agentes humanos em todos os setores do Império. Outra coisa, às vezes tu é um agente deles e não sabe. Tu é um agente, um sleeper, é tipo um agente que tá dormindo, e no momento que eles falam uma palavra específica, aquele agente que tá dormindo acorda. Eles fazem uma espécie de psico-hipnose para convencer o humano. Então, se tu pega um agente deles que desarmou um escudo Void e eles conseguiram infiltrar e roubar uma tecnologia e fugir, tu vai começar a interrogar esse agente deles, a pessoa vai jurar de pé junto que não tem noção do que tu tá falando, ele nunca desligou nada, ele não sabe o que é isso, porque a pessoa realmente não sabia, porque ele tá em hipnose, não sabe o que acontece. Sabe o Soldado Invernal ali do Capitão América, que aí dá uma palavra, código-chave ali, ele vira um assassino? Mesma coisa, eles fazem uma hipnose na cabeça e a pessoa não consegue mais ter controle sobre si mesma, a não ser, claro, que ela sabe que é Alfarius. E todos os seus soldados, eu acredito que eles têm uma certa hipnose e todos eles acham fielmente que são o verdadeiro Alfarius. Boa sorte com isso aí. Até porque eles são todos iguais, eles ficam exatamente igual ao Alfarius. Boa sorte tentando achar o verdadeiro no meio das cabeças da Hydra. E quanto agora a usar eles para voltar, a gente sabe que eles são a única legião que tinham 2 primarcas, o Alfarius e o Omegon. Bem, nós sabemos que um deles era leal e que um deles era traidor, pelo menos tudo aparenta ser assim, e eles queriam fazer uma terceira via, que nunca dá certo, mas eles queriam fazer essa terceira via. E nisso eles decidiram então dividir a legião, e a legião meio que uma age contra a outra. Acredita-se que parte deles são fielmente leais ao Império, parte deles são fielmente leais ao Caos, e quem é quem manda, quem não manda, como eles funcionam, de onde eles vêm, quem é que é um agente secreto, não sei, não dá para saber, nem mesmo eles sabem. É possível que o agente que era traidor morreu, então o primarca traidor morreu. Difícil acreditar que um deles morreu, mas o que sobreviveu falou: eu sou Alfarius. Antes eles falavam: eu sou Alfarius Omegon. E agora ele falou apenas que ele é Alfarius. Quer dizer o quê? Que ele está incompleto, que ele perdeu uma parte de si. Então é possível que um dos primarcas gêmeos morreu. Até espero que o que era traidor do Caos morreu. Mas eles continuam com vários agindo para o Caos. E oficialmente eles são do Caos. E como eles têm infiltrados em vários setores do Império, tu não vai conseguir usar a semente genética deles sem eles saberem. Eles vão saber, e eles vão entrar em contato com aquela legião. E se eles fizerem uma hipnose neles e eles comandarem os seus novos soldados e tu achar que eles são leais e no pior momento possível a palavra de ativação vier, eles vão virar a casaca. Claro, se tu conseguir fazer isso em segredo da Alpha Legion, boa sorte. Eles não vão saber. Em si, eles são teoricamente possíveis de ser uma legião leal, já que alguns deles foram leais até o fim, e acredita-se que eles estão infiltrados no Caos, em parte para sabotar até mesmo o Caos. Durante a heresia do Horus, eles fizeram algumas ações contra a própria legião. No caso, o Jegetaya Khan estava numa região que ele só tinha comunicação
por uma via, e a estação de comunicação tinha sido tomada pela Alpha Legion e ela começou a bloquear o contato. Nesse momento, outros agentes da Alpha Legion vieram e destruíram aqueles agentes que estavam bloqueando o contato e enviaram a mensagem para o Jegetai Khan. Então, eles estão trabalhando em duas células, uma leal e uma traidora. E qual é o risco, então, da Alpha Legion? Exatamente, não sei, ninguém sabe, e é assim que o Alpharius gosta, não saber. Eles trabalham com a dúvida, eles trabalham com a desinformação e eles trabalham fazendo isso no inimigo para te nunca saber ao certo. Infelizmente, não sei mesmo, impossível dizer, apenas digo, eu sou Alpharius. Então, nós temos aqui o grau de risco final das legiões. Qual foi a tua? Se tu discorda aqui que uma delas podem ser salva, menos a do Magnus, não quero ouvir ninguém. Ai, o Maguinho é do bem. Magia é caos. Caos é amizade. Amizade é... Desculpa. Magia é amizade. Magia é caos. Portanto, amizade é caos. Não quero ouvir ninguém fazendo chorinho pro Thousand Suns. Magnus fez tudo errado. Não quero fanboys e fangirls defendendo o Ciclopes vermelho. Não, apenas não. Ciclopes, porque o Magnus só tem um olho e ele é vermelho, né? Bem, e enquanto isso, as outras legiões, acho que os mais seguros realmente seria Death Guard e os Iron Warriors. Acho que esses aí seriam os mais seguros e os mais perigosos seriam os World Beaters, os Filhos do Horus e, no caso, os Night Lords. Os Night Lords nem tanto pelo fato deles irem pro caos, mas o fato de ter tanto sofrimento na galáxia que tu não precisa trazer mais. Bem, era isso que eu queria trazer sobre as legiões heréticas. Espero que tenha saciado a sua vontade de heresia pelo momento, porque deu. Chega disso. Vai fazer uma cruzada de 100 anos de penitência para tirar essa heresia do teu corpo. E vejo vocês na próxima. E só o Imperador que nos salve disso aqui.